Olá pessoal, vou mostrar para vocês aqui algumas dicas de uso do NSLOOKUP, mas para a gente comentar um pouco a respeito da sintaxe e algumas pequenas dicas, tá? Eu até nem vou me aprofundar muito nesse estudo, porque já existem diversas ferramentas na internet disponíveis para este fim. O NSLOOKUP, ele é comum do Windows e do Linux, tá? E ele serve para a gente buscar informações sobre os registros de DNS de um determinado domínio, ou um host, ou até um IP, né? Vou mostrar para vocês aqui a sintaxe, que ela é bastante simples, tá? NSLOOKUP e o domínio que a gente vai verificar. Vou usar o domínio do Google, tá? Como exemplo. Poderia ser qualquer um. Beleza, tá ali que ele já me respondeu qual é o IP. Só que o que ele é útil às vezes? Ele é muito útil quando a gente está, às vezes, numa rede interna para fazer uma consulta a outro DNS do que não seja o nosso padrão. Porque o que acontece aqui com o NSLOOKUP? Quando a gente faz uma consulta simples, ele vai pesquisar, ele vai fazer uma consulta ao DNS padrão da minha máquina, do meu host, aquele que estiver configurado na minha placa de rede, tá? Repare que o NSLOOKUP só vai funcionar se você tiver instalado o protocolo TCP/IP, tá? Mas, por exemplo, suponho que eu esteja numa rede interna e a minha consulta aqui, por padrão, teria me devolvido aqui o IP do meu DNS interno. Então, às vezes, acontece com conflito. Eu quero saber uma informação pública desse domínio. Se eu tiver uma entrada, uma zona de DNS com esse mesmo domínio aqui, posso trazer um IP diferente, talvez um IP de rede interna. Então, para isso, eu passo também o parâmetro de qual servidor eu vou conectar. Por exemplo, eu quero fazer uma pesquisa. Eu quero as informações de IP desse domínio google.com, mas eu não quero que ele pesquise no meu servidor padrão configurado aqui. Então, eu vou especificar no segundo parâmetro aqui, vou passar qual IP que eu quero. Por exemplo, pesquise no servidor de DNS do Google. Ó, repare que ele já mudou o servidor aqui, ó, diferente da Cloudflare em cima e aqui do Google, me trouxe o IP. Beleza, isso acaba sendo muito útil quando tem esses conflitos de rede interna com rede externa, ou às vezes quando a gente quer verificar um host, como ele está configurado em um outro servidor da nossa mesma rede, sabe? Então, é basicamente isso. Eu prefiro usar o modo interativo, que a gente entra na console, né? Vou dar mais um exemplo de consulta aqui. Por exemplo, a gente quer saber qual servidor de e-mail que está associado a um IP, a um domínio, desculpa, por exemplo, do próprio google.com. NSLOOKUP, aí eu passo esse parâmetro também. Ó. Especifico que o type equal mx. Assim, ele vai me devolver todas as entradas do tipo MX configurado para esse domínio. Qual domínio? Esse que eu escolhi aqui. E daí eu posso também passar o parâmetro de em qual servidor ele vai pesquisar. Por exemplo, vai pesquisa lá no Google. Enter. Beleza, ele me trouxe as informações aqui, ó. O Mail Exchanger, SMTP, google.com. Legal. Agora eu quero saber, por exemplo, entradas do tipo TXT ou outras entradas do tipo A, PTR. É só eu passar esse parâmetro aqui. Só que esse modo aqui, para cada consulta que eu fizer, eu vou ter que digitar o NSLOOKUP. Então eu acabo utilizando de uma outra forma aqui. Eu prefiro dessa forma. NSLOOKUP e dá um Enter. Aí eu entro na console e vê que ele conecta, né? Ele conectou lá no servidor DNS no padrão que está configurado na minha placa de rede. Então eu quero mudar esse servidor. Aí eu atribuo esse parâmetro aqui, ó, server, e qual servidor eu quero configurar. Por exemplo, 4.2.2.1. Enter. Beleza, está conectado ali no servidor da Level 3. Então aqui eu vou fazer minha pesquisa. Google.com. Vê que ele trouxe até mais informações do que o outro, né? Beleza. Agora suponha que eu quero verificar qual o servidor de e-mail desse cara, desse domínio. Eu boto 7 que equal mx. Mudou um pouquinho a sintaxe. Agora eu especifico, ó, eu faço um set para especificar qual o parâmetro que eu quero na query. Enter. E beleza, e busco o domínio lá. Ó, repare que ele me respondeu ali, ó. Mail Exchanger, smtpgo.com, ele até diz a preferência se tiver mais de um configurado aqui, né? Beleza. Aí o que acontece? Às vezes eu quero saber também umas entradas do tipo TXT. TXT são entradas mais comuns quando a gente quer fazer alguma validação do domínio. Por exemplo, para emitir um certificado digital, muitas vezes a autoridade certificadora pede que a gente valide se o domínio é realmente nosso. Então, para isso, eles ligam um robozinho lá e ficam buscando uma informação do tipo TXT, uma informação de texto no seu domínio. Então, eu tenho que especificar esse parâmetro para buscar. Set q equal txt. Enter. E vou buscar as informações, as entradas do tipo TXT para esse domínio.
o domínio google.com. Estou sempre utilizando esse, tá? Olha aí, ó, bastante coisa até. Aí, assim, ó, é bem informações de texto, tá? Ele também traz informações de SPF, que é o emissor de e-mail que está autorizado a enviar, né, para esse domínio. Também posso pegar as informações de DKIM, que são a chave também utilizada para segurança de e-mail. Por exemplo, aqui ele já pegou, ó, outras informações, Google Site Verification, ó, da DocSign, né, aquela plataforma de assinatura eletrônica, né, o WebEx, Cisco lá. Então são entradas TXT, geralmente digamos, uma chave aqui aleatória, né, gerada lá pelo site, que eles validam essa informação pública aqui. DocSign, né? Beleza. Ó, Global Sign, SMIME, possivelmente isso aqui é ó, DV de Domain Verification, possivelmente isso aqui é a verificação de domínio para emissão de um certificado digital. Legal. Então é basicamente isso. A gente passa o parâmetro de qual tipo que eu quero aqui, ó. Até vou mostrar mais uma, se a gente terminar. Por exemplo, eu quero verificar os name servers, que ele me liste os name servers. Então eu posso fazer assim, ó, set q equal ns, dá um enter. E aqui verifico o domínio que eu quero. Olha, ele me trouxe informações de quais são os name servers que estão associados a esse domínio. De maneira geral é isso aí, pessoal. Queria mostrar a sintaxe, como é que funciona, um pouquinho da utilização do NSLookup, que às vezes acaba, como por ser nativo das ferramentas dos sistemas operacionais, acaba sendo um pouco mais ágil de fazer uma consulta com ele, né? É isso aí, um grande abraço e até a próxima, pessoal.